Você já passou vergonha no caixa do mercado? Aquele momento em que a máquina apita, o atendente fala alto demais, cartão recusado e você sente o olhar de todo mundo queimando suas costas? Hoje eu vou te contar a história de Carlos, um homem que ganhava R$ 3.200 por mês, 3.200, e mesmo assim vivia sufocado, sempre no vermelho, sempre devendo, sempre esperando o próximo mês para respirar. Mas o que mais vai te impressionar não é a história do Carlos. É a história do vizinho dele, um senhor de quase 60 anos, aposentado, que ganhava menos da metade, R$ 1.500, e dormia em paz todas as noites. E se eu te dissesse que o problema do Carlos nunca foi o salário? E se eu te provasse que a diferença entre viver sufocado e viver em paz não está no quanto você ganha, mas no que você faz com cada centavo que passa pela sua mão? Se você já se perguntou por que trabalha tanto e nunca sobra nada, fica comigo até o final, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga o dinheiro para sempre. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Carlos tinha 34 anos. Morava num apartamento alugado de 2 cômodos, num bairro de classe média baixa em São Paulo. Trabalhava como assistente administrativo numa empresa de médio porte. Acordava às 5:30 da manhã, pegava 2 ônibus lotados e chegava em casa às 8 da noite com o corpo moído e a alma vazia. O cheiro de café requentado era a primeira coisa que sentia ao entrar no escritório. O ar-condicionado velho zumbia alto demais. As pilhas de papel nunca diminuíam. E o salário de R$ 3.200, que parecia tanto quando assinou o contrato, evaporava antes do dia 20. Toda noite era igual. Carlos sentava no sofá surrado, pedia um delivery porque estava cansado demais para cozinhar, e navegava no celular até os olhos arderem. Comprava coisas que não precisava, assinava serviços que mal usava, parcelava o que não cabia, dizia para si mesmo: eu mereço, trabalho que nem um condenado. Sua esposa, Renata, já tinha desistido de falar sobre dinheiro. Toda conversa virava briga. Ela via as faturas chegando e engolia o choro. Via o marido afundando e não sabia como ajudar. De noite, enquanto Carlos dormia com o celular na mão, ela ajoelhava no canto do quarto e sussurrava: Senhor, abre os olhos dele, mostra o caminho, porque eu já não sei mais o que fazer. Carlos ouvia às vezes, fingia que não, porque no fundo já tinha perdido a esperança de que alguma coisa pudesse mudar. Do outro lado do corredor, no apartamento 12, morava seu Adonias, porteiro aposentado que completava a renda fazendo jardinagem nos fins de semana. Cabelo branco, mãos calejadas, sorriso fácil. Ganhava R$ 1.500 por mês. E tinha algo que Carlos nunca teve: paz. Era uma sexta-feira à noite. Carlos entrou no mercado do bairro para fazer a compra do mês. Carrinho cheio, arroz, feijão, carne, leite, o básico. Nada de luxo. Chegou no caixa confiante, passou o cartão. A máquina apitou. A atendente franziu a testa. Senhor, deu recusado. Quer tentar outro? Carlos sentiu o rosto queimar. Tinha fila atrás dele. Uma senhora bufou impaciente. Um adolescente riu baixinho. Ele tentou o cartão de crédito. Recusado também. Limite estourado. Pode tirar algumas coisas. Murmurou sem olhar para ninguém. Foi tirando. A carne, o queijo, o café bom. Sobraram só os itens mais baratos. Pagou com o que tinha na conta. Saiu de cabeça baixa, orelhas ardendo de vergonha. Na saída do mercado, viu seu Adonias. O velho carregava 2 sacolas com calma, assoviando uma música antiga. Tinha acabado de pagar, em dinheiro, tirado de um envelope amarelado com uma palavra escrita em caneta: Mercado Janeiro. Carlos olhou aquilo e sentiu um misto de pena e desprezo. Pensou: coitado. Vivendo de envelope em pleno século XXI, eu ganho mais que o dobro dele e ele fica contando moedinha.
Chegou em casa arrasado. Renata olhou as sacolas magras e não disse nada. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, fazendo contas que não fechavam. R$ 3.200. Para onde ia esse dinheiro? Ele não sabia. Só sabia que nunca sobrava. Que toda semana tinha um boleto vencendo. Que o cheque especial virou moradia permanente. 2 semanas depois, veio o golpe final. Uma conta de luz atrasada ia cortar a energia. Carlos precisava de R$ 200. Não tinha. Ligou para o irmão. Não atendeu. Ligou para a mãe. Ela mesma estava apertada. Engoliu o orgulho e bateu na porta do apartamento 12. Seu Adonias abriu com aquele sorriso calmo de sempre. Carlos, que surpresa! Entras, filho. Carlos entrou de cabeça baixa. Explicou a situação com a voz embargada. Seu Adonias ouviu em silêncio. Foi até uma gaveta. Tirou outro envelope. Reserva. E contou 10 notas de 20. Toma. Paga quando puder, sem pressa. Carlos pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Ia agradecer e sair, mas o velho fez uma pergunta que travou seus pés no chão. Carlos, me diz uma coisa. Você sabe, de cabeça, quanto gastou com delivery esse mês? Silêncio. Carlos abriu a boca. Fechou. Não sabia. Não fazia ideia. Seu Adonias sorriu com uma paciência de quem já viu muita coisa na vida. Eu sei cada centavo que entra e sai da minha casa desde 1987. Não porque sou rico, mas porque sou pobre demais para me dar ao luxo de não saber. Aquela frase entrou no peito de Carlos como uma faca afiada. Ele agradeceu, saiu e não conseguiu pensar em outra coisa pelo resto da noite. 1 semana se passou. Carlos não conseguia tirar aquela frase da cabeça. Pobre demais para me dar ao luxo de não saber. Martelava de manhã, de tarde, de noite. Num domingo de sol, encontrou seu Adonias no corredor. O velho carregava ferramentas de jardinagem. Carlos tomou coragem e perguntou: Seu Adonias, o senhor tem 1 minuto? Queria entender melhor aquilo que o senhor falou. O velho pousou as ferramentas e sorriu. Tenho o dia inteiro, filho. Vem, senta aqui comigo. Sentaram no banco de cimento da área comum. O sol aquecia os ossos. O silêncio era confortável. Carlos, você quer saber como eu vivo em paz, ganhando 1.500? Carlos assentiu, envergonhado. Seu Adonias tirou do bolso uma caderneta velha, com capa de couro gasta pelo tempo. Abriu e mostrou 4 colunas escritas à mão. Data, entrada, saída, destino. Essa aqui é minha central de comando. 30 anos usando. Cada centavo que entra, eu sei para onde vai antes de chegar. Cada real tem um nome. E dinheiro sem nome, meu filho. Vira fumaça. Carlos olhou aquilo com descrença. Mas, seu Adonias, isso funciona para o senhor porque o senhor gasta pouco. Eu tenho mais despesas, mais compromissos. O velho riu baixinho. Você acha que o problema é a quantidade? O problema é o vazamento. Você pode encher uma caixa de água de 1.000 litros todo dia. Se tiver um furo embaixo, nunca vai encher. Não importa quanta água joga. O segredo não é jogar mais água. É tapar o furo. Carlos ficou em silêncio. Seu Adonias continuou. Vou te ensinar 5 coisas que aprendi na dor. Primeiro, pague-se primeiro. 10% de tudo que entra. Separa antes de pagar qualquer conta. Segundo, dê nome para o dinheiro. Cada real já nasce com destino. Terceiro, espere 72 horas. Desejo que não sobrevive 3 dias não era necessidade, era impulso. Quarto, viva um degrau abaixo. Ganhou aumento? Finge que não ganhou por 6 meses. Quinto, gratidão antes da ambição. Quem não sabe administrar pouco, não vai saber administrar muito. Carlos balançou a cabeça. Parece simples demais. Se fosse assim, todo mundo fazia. O velho fechou a caderneta e olhou fundo nos olhos de Carlos. É simples, filho, mas simples não é fácil. O difícil não é saber o que fazer, é fazer o que você já sabe.
Eu não tô te ensinando nada novo. Tô só te mostrando o que você já sabe. Mas não quer ver. Carlos voltou para casa com a cabeça zunindo. Naquela noite, fez algo que nunca tinha feito. Sentou com Renata e abriu todas as faturas. Cartão de crédito, conta de celular, assinaturas, extratos. O que viu doeu como soco no estômago. Streaming, R$ 180 por mês. 3 plataformas que mal assistia. Delivery, R$ 450. Compras pequenas no cartão, aquelas de só hoje eu mereço, R$ 380. Parcelas que cabiam no bolso, 450. Somou tudo, quase R$ 1.500. Exatamente a renda total de seu Adonias. Carlos gastava em vazamentos o mesmo que o vizinho usava para viver o mês inteiro. Renata chorou em silêncio. Carlos também. A gente vai mudar isso, ele disse com a voz trêmula. Eu prometo. Na segunda-feira, Carlos comprou uma caderneta. Simples, barata. Dividiu em 4 colunas como seu Adonias ensinou. Criou envelopes digitais no aplicativo do banco. Cada real ganhou um nome antes de chegar. Os primeiros dias foram tortura. Viu uma promoção de tênis. O dedo coçava para comprar. Repetiu baixinho. 72 horas. 72 horas. 3 dias depois, nem lembrava mais do tênis. Cancelou 2 streamings. Deixou só um. Cozinhou em casa, mesmo cansado. Levou marmita para o trabalho. Os colegas zoaram. Tá economizando para quê, Carlos? Vai virar avarento? A voz da dúvida gritava na cabeça dele. Isso não vai funcionar. Você sempre foi assim. Nunca vai mudar. Mas toda manhã, antes de sair, Carlos abria a caderneta e sussurrava. Cada centavo tem um nome. Dinheiro sem nome vira fumaça. Primeiro mês, sobrou R$ 150. Parecia pouco, mas era a primeira vez em anos que sobrava alguma coisa. Segundo mês, R$ 300. Carlos chorou no banheiro escondido, de alívio. Terceiro mês, veio a prova de fogo. O chuveiro queimou. Precisava trocar. Antes, Carlos teria parcelado em 12 vezes sem pensar. Dessa vez, tirou do envelope emergência que estava construindo. Pagou à vista. Dormiu em paz. Renata começou a olhar diferente para o marido. O homem que vivia irritado, ansioso, fugindo de conversa sobre dinheiro, agora sentava com ela todo domingo para planejar a semana. Você tá diferente, Carlos, ela disse uma noite. Eu tô aprendendo a tapar os furos, ele respondeu. 4º mês, 5º mês, a caderneta engrossava, os envelopes enchiam. O cheque especial virou memória distante. Carlos já não andava curvado. Sua voz não tremia mais quando o assunto era dinheiro. 6º mês, R$ 2.000 guardados, a primeira reserva de emergência da vida dele. Não era fortuna, mas era paz. Era dormir sem medo do telefone tocar cobrando. Era olhar para o futuro sem pânico. Numa tarde de sábado, Carlos encontrou seu Adonias na escada do prédio. Tirou do bolso 10 notas de 20 e estendeu para o velho. Seu Adonias, os R$ 200. Com muito atraso, mas sem parcela. O velho pegou o dinheiro e guardou no envelope de reserva. Olhou para Carlos com olhos marejados. Você tá diferente, filho. O peso saiu dos seus ombros. Carlos sorriu. Era verdade. 6 meses atrás, vivia curvado, com olheiras fundas, fugindo de cobrança. Agora, andava ereto. Dormia a noite inteira. Olhava para o espelho sem desviar. Seu Adonias, o senhor me emprestou muito mais que dinheiro. O velho balançou a cabeça. Eu não te ensinei nada, Carlos. Só te mostrei o que você já sabia, mas não queria ver. A mudança foi sua. A decisão foi sua. Eu só acendi a luz. Quem andou no escuro foi você. Carlos desceu as escadas pensando naquilo. Era verdade. Seu Adonias não deu fórmula mágica, não deu dinheiro fácil. Deu espelho. E às vezes, a coisa mais difícil do mundo é olhar para o próprio reflexo. Uma semana depois, veio a surpresa. O chefe chamou Carlos na sala.
O coração gelou. Ia ser demitido? Corte de pessoal? Carlos, a gente está observando você nos últimos meses. Você mudou. Está mais focado, mais presente, menos ansioso. A diretoria aprovou uma promoção. Coordenador administrativo. Aumento de R$ 800. Carlos agradeceu com voz embargada, saiu da sala e foi para o banheiro. Chorou de gratidão. Mas dessa vez sabia exatamente o que fazer com aquele aumento. Nada de inflar o padrão de vida. 6 meses fingindo que nada mudou. Cada centavo extra direto para a reserva. Chegou em casa e contou para Renata. Ela abraçou o marido e sussurrou: Deus ouviu minhas orações, Carlos, mas você fez sua parte. Naquela noite, Carlos entendeu algo que nunca tinha percebido. A vergonha no mercado não foi castigo, foi chamado. O cartão recusado não foi humilhação, foi despertador. Se aquele dia não tivesse acontecido, ele nunca teria batido na porta do seu Adonias. Nunca teria visto a caderneta. Nunca teria acordado. Às vezes, Deus não tira o problema. Ele usa o problema para te mostrar o caminho. E assim termina a história de Carlos. Um homem comum. Um salário que parecia bom no papel. E uma vida sufocada por vazamentos invisíveis. Olha o que aconteceu. Carlos ganhava R$ 3.200 e vivia quebrado. Seu Adonias ganhava 1.500 e dormia em paz. A diferença nunca foi o salário. A diferença era o que cada um fazia com cada centavo que passava pela mão. Carlos não precisava de aumento. Precisava de consciência. Não precisava ganhar mais. Precisava sangrar menos. Não precisava de sorte. Precisava de sistema. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo, quantos vazamentos invisíveis estão drenando sua paz agora mesmo? Quantas compras pequenas viraram montanha no fim do mês? Quantas vezes você disse, eu mereço, e acordou no dia seguinte, sufocado de culpa? Seu salário não é pequeno. Seus vazamentos é que são grandes. Riqueza não é quanto entra, é quanto fica. E dinheiro sem nome vira fumaça. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado tende à pobreza. Não é sobre ganhar mais, é sobre cuidar melhor do que já tem. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se essa história tocou seu coração, se você se viu no Carlos, se você está cansado de viver no limite, esperando o próximo mês para respirar, eu quero que você faça uma coisa agora. Escreve nos comentários. Cada centavo tem um nome. Declara isso, porque quando você fala em voz alta, você firma um compromisso com você mesmo. E Deus ouve, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não conta historinha para passar o tempo. Aqui a gente conta verdades que transformam. Aqui a gente é família, e família cuida um do outro. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando que o salário não dá, com aquela irmã que está sempre no vermelho, com aquele parente que precisa ouvir que o problema não é a renda, é o ralo aberto. E não vai embora ainda. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Deus fala através de histórias. E Ele tem algo preparado para você. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, suas finanças. Que Ele te dê sabedoria para cuidar do pouco até que venha o muito. E que você nunca esqueça, paz financeira não é sobre quanto você ganha. É sobre quanto você guarda, quanto você controla, quanto você respeita cada bênção que passa pela sua mão. A gente se vê no próximo capítulo. E lembra, dinheiro sem nome vira fumaça. Dá nome pro seu.